atualização da Atlas Intel para as intenções de voto para as eleições presidenciais. Lula tem 49,2% contra 42,9% de Flávio Bolsonaro no segundo turno, com o presidente Lula, portanto, ganhando aí se as eleições fossem hoje, né? A pesquisa Atlas Intel testou 6 cenários para o segundo turno da disputa presidencial e o Lula lidera em todos eles. Aqui tem uma imagem dos dois juntos, para você se lembrar da carinha dos dois, e aqui todas as informações da pesquisa Atlas Intel. Bom, Atlas Intel Bloomberg, né, divulgando a sua pesquisa hoje, mais uma, na quarta-feira, dia 29 de julho, mostrando o presidente Lula derrotando o senador Flávio Bolsonaro e candidato, né, do PL ao Palácio do Planalto no segundo turno das eleições de 2026. De acordo com o levantamento, o petista tem 49,2% das intenções de voto contra 42,9% de Flávio. O levantamento foi feito entre os dias 22 e 27 de julho. Olha o tamanho, né? Geralmente eles fazem essas pesquisas em 2, 3 dias. Eles fizeram em 5 dias com 5.000 entrevistados. Está aí a justificativa por ser uma pesquisa mais longa, feita por mais tempo, são mais entrevistados. Geralmente a gente fala aqui de pesquisas com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, aqui são 5.000 entrevistados. E isso vai ser normal, tá? Daqui para frente. Quanto mais próximo das eleições, mais essas pesquisas vão ficando ainda mais rigorosas, com maior abrangência nacional. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Obviamente, fez com mais gente, ouviu mais regiões ainda, então a pesquisa sai aí com uma margem de erro ainda menor, de 1 ponto percentual. E o nível de confiança são os 95% que a gente também já está bastante acostumado. A pesquisa está registrada, claro, no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número de BR 08602-2026. Vamos lá para o primeiro cenário? Olha só, esse é o primeiro cenário de segundo turno. A gente abre aqui, a matéria de capa do Metrópolis.com é sobre segundo turno. E aqui o Lula tem 49,2% das intenções de voto, Flávio 42,9% das intenções de voto e voto nulo, branco, não sei, quase 8%, 7,9%. De acordo com o levantamento, o petista tem uma vantagem de 6,3 pontos percentuais sobre o Flávio. E na pesquisa anterior, realizada no final de junho, o presidente brasileiro tinha 48,8% das intenções de voto, enquanto Flávio pontuava 42,3%. A diferença era de 6,5 pontos percentuais. Mas, aqui, vamos lembrar, a margem de erro é de 1 ponto percentual. O presidente Lula subiu um pouquinho mais de 1 ponto, então ele sobe de junho para julho. O Flávio, ele tem uma descida, mas dentro da margem de erro. Então, o parâmetro, ele não é entendido como está descendo. Ele continuou nesse patamar dos 42%, oscilando dentro da casa dos 42%. Já o presidente Lula, ele faz uma movimentação muito pequena também. Não dá para dizer que ele aumentou a diferença dele nitidamente, né? Foi de 6,5 pontos para 6,3 pontos, mas em relação ao presidente Lula tem uma modificação aí um pouquinho maior, bem sutil. De acordo com o levantamento, o petista tem uma vantagem de 6,3 pontos percentuais nesse momento agora, na de julho, e na pesquisa anterior tinha toda essa diferença aí que a gente trouxe. O gráfico do cenário de segundo turno e aqui um cenário 2 do cenário de momento de segundo turno, né? Lula e Caiado, Lula 48,2%, vamos ampliar um pouquinho para a gente enxergar melhor, 48,2% e Ronaldo Caiado 38,9%. Voto branco, nulo, não sei, 12,9%, porcentagem bem maior do que a porcentagem com Lula e Flávio, ou seja, isso significa que com Lula e Flávio as pessoas estão mais decididas, conseguem decidir mais facilmente. Com Lula e Ronaldo Caiado, não. As pessoas não sabem decidir tanto quanto com Flávio e Lula. No cenário 3, de Lula e Romeu Zema, mesma coisa em relação a voto branco, nulo, não sei, muito maior, né? E
Lula, 48,6%, Romeu Zema, 39,6%. No cenário 4, que é Lula e Renan Santos, também muito importante da gente pontuar, Lula, 47,6%, Renan Santos, 30,2%, votos brancos, nulos, não sei, né, não sabia responder, 22,2%. É a maior porcentagem das pessoas indecisas que não sabem como agir lá no finalzinho de outubro, num cenário de segundo turno. Bom, cenário 5 de segundo turno, Lula e Michele. E aí o cenário 6 vai ser mais imprevisível ainda, que é de Lula e Jair Bolsonaro inelegível até 2060. Lula, 48,8%, Michele Bolsonaro, 42,5%, voto branco, nulo, não sei, 8,8%. Dá para a gente ver aqui que nesse cenário de Lula com Michele é muito parecido com o de Lula e Flávio Bolsonaro. Inclusive no branco, nulo, não sei. E no cenário 6 tem Lula 49,2%, Jair Bolsonaro 43,9%, voto branco, nulo, não sei, 6,9%. Aqui a gente coloca os comparativos, né, ainda mais visível desse jeito, né? O Renan Santos é o que aparece com a maior diferença em relação ao presidente Lula, é o outsider, é o candidato dessa leva toda de 2026, que não é uma figura política, experimentada na política, não tem uma carreira política, por isso que é entendido como ainda um desconhecido, mesmo antes da campanha começar, mas ele já faz uma pré-campanha muito forte nas redes sociais. O Renan, que já não é mais pré-candidato, já é candidato desde a semana passada, quando fez a sua convenção. Vai fazer um evento grande nesse próximo final de semana para ir conversar com a população, com o futuro eleitorado dele. Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema já fizeram as suas convenções nacionais e já se lançaram candidatos. E o presidente Lula, assim como o Renan Santos, vai fazer o seu evento no domingo. Mas, diferentemente de Renan Santos, que já é candidato, o presidente Lula ainda é pré-candidato, porque ainda não fez a sua oficialização para o eleitorado. Todo mundo sabe que é isso que vai acontecer. Vai ser lançado nesse final de semana com a vice-liderança, a vice-presidência do Geraldo Alckmin, vai repetir a chapa vitoriosa lá de 2022. Bom, a gente vai falar muito sobre essa pesquisa, sobre a pesquisa Quest de São Paulo e vários outros assuntos aqui no Acorda Metrópolis, que só está começando. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, porque essa leitura toda, já inclusive, daqui a pouquinho, estará no nosso canal para você curtir e compartilhar.